É isso aí. Estamos aqui mais uma vez para poder estar fazendo estudo com vocês, e hoje nós vamos estar fazendo uma declaração que Jesus fez em Mateus capítulo 5 sobre o adultério. Não adulterarás. Não adulterarás faz parte do sexto mandamento descrito em Êxodo capítulo 20. Não adulterarás, a fidelidade e o peso do adultério. Acha pouco isso? Vamos lá então. O sexto mandamento, descrito em Êxodo capítulo 20, versículo 14, ali diz: não adulterarás, é o sexto mandamento. Adultério é uma quebra de acordo. Quando nós fazemos um acordo com alguém e a gente quebra o acordo, então é um ato de adultério. Adulterar também pode ser rasurar por exemplo, no tempo do cheque, você pegava aí um cheque de R$1.000 e você colocava um a mais, ficava para R$11.000. Você adulterou o valor do cheque. Então, adulterar significa mudar aquilo que você comprometeu cumprir. O sexto mandamento tem um peso de aliança terrena, principalmente no casamento. Perante um pastor, perante um padre, quando nós entendemos que aquele é um homem de Deus, perante testemunhas, nós fazemos votos, compromissos de ser fiel até a morte, até que a morte os separe. Só que, na maioria das vezes, isso não acontece. Nós acabamos quebrando aquela aliança, que a aliança não é só aquilo que colocamos no dedo, não tem nada a ver, no caso eu nem uso. Mas a aliança, a verdadeira aliança, é a promessa, o comprometimento. É aquilo que prometemos a outra pessoa perante Deus, o reverendo e as testemunhas. Então, o sexto mandamento tem um peso de aliança terrena, ligando o casal. É claro que não só envolve o casal. Uma aliança pode ser feita com a comunidade, pode ser feito com a justiça, pode ser feito com Deus. E pode, normalmente, o mais comum é ser feito com a noiva. Mas esta aliança vai além. E está além. Abrange a sociedade, conforme eu disse, e finaliza chegando no próprio Criador. Deus fez aliança com Abraão, fez aliança com Jacó, fez aliança com você. Deus tem uma aliança, Deus tem aí os mandamentos, Deus tem as leis, Deus tem algo para você. Em Deuteronômio 28, a Bíblia nos deixa bem claro que ao sermos fiéis aos nossos compromissos, nossos comprometimentos, nós sermos bem beneficiados.
Um exemplo disso: se você é sempre fiel, desde o dia que você conheceu a pessoa com quem você se casou, se você mantém-se fiel dentro da fidelidade 100%, com certeza você vai fazer a outra pessoa feliz e automaticamente você vai ser feliz. Você vai estar dando a menor chance da outra pessoa ser infiel com você. Conhece um ditado que diz que bala trocada não dói? É claro que dói. Bala trocada pode até matar, a não ser que seja bala doce, né? Tapinha de amor não dói? Mas é claro que dói. Viu? Tem tapinha de amor vai depender do tapinha de amor. Se for tapinha realmente de carinho, de carícia, não dói mesmo, tá? Bom, no início vem à mente só algo conjugal. Esquecemos que envolve muito mais que isso, inclusive a aliança com Deus. Porque normalmente nós somos cheios de prometer. Lembra no final de ano, né? Se deseja entender um pouco mais sobre este assunto, fique até o final e terá com certeza muita surpresa. Porque aqui nós vamos ter grande surpresa. Não vou me alongar muito. Tem assunto que eu nem vou prolongar nele, certo? Então, o peso e o valor das palavras. Quando Jesus diz que devemos ser responsáveis pelas nossas palavras, dizer sim, sim ou não, não, ele, como nosso exemplo, disse para não jurar. Não jureis pela terra, pelo céu, não jureis por nada. Mas se você prometer, cumpra o que você prometeu. Se você jurar, se você fizer alguma promessa, seja honesto, seja capacitado, custe o que custar, tente cumprir a sua promessa. Como eu estava dizendo anteriormente, quantas pessoas no final de ano faz promessa para Deus, faz promessa para si próprio e não cumpre. Esse ano eu vou comer menos, eu vou fazer mais exercício físico. No fundo, passa por cima de tudo isso e não acaba não fazendo nada daquilo que prometeu. Nós somos cheios de promessa, mas muitas vezes deixamos de cumprir as promessas e isso custa caro para nós. Quando a pessoa entra numa empresa, ele promete ser fiel à empresa, depois começa a ser negligentes. Assim tem acontecido perante Deus, perante a esposa, perante filhos, perante os nossos e perante também a própria igreja quando a pessoa frequenta. Então Jesus disse que as nossas palavras têm que ter peso. Ele, como nosso exemplo, disse para não jurar, não prometer, sem ter condições para cumprir. Ou interesse. Tem pessoas que prometem, mas não têm interesse de cumprir as promessas que se fazem. Então deve ter aí, as nossas palavras têm que ter aí um peso, um valor, muito valor. Eu costumo dizer que no passado as pessoas tiravam um fiozinho do bigode e dava como documento. Hoje em dia, tem pessoas colocando a mãe como promissória
e aí ninguém acredita mais. Por quê? Tá difícil. As pessoas não querem mais cumprir com os compromissos. E as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. Ao prometer para a nossa noiva que seremos fiéis, isso envolve muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A erosão silenciosa de um relacionamento. Como que um relacionamento se acaba? Como? Como é que vai deteriorando um relacionamento? É uma pequena mentira. Uma pequena mentira, um pequeno segredo. Algo que não é compartilhado. Eu sei que tem vezes que existe coisa que não tem como compartilhar. Mas a gente tem que, no possível, evitar pequenas mentiras. As pequenas mentiras, por exemplo, o cara fica conversando ou fica no bar. Por acaso saiu do trabalho, passou no bar e jogou uma queda de sinuca, uma partida de baralho, e ficou tarde. Aí ele chega em casa, ele vai chegando em casa, ele pensa: poxa, se eu disser para minha esposa que eu fiquei jogando baralho, ela vai zangar-se comigo. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu fiz uma hora extra. Aparentemente parece que dá certo. E algumas vezes até dá. Só que sem querer, o dia do pagamento ele recebe. A mulher fala: recebeu bem, amor? Ele fala: não recebi, não fiz nenhuma hora extra. Aí ela pensa: e aquele dia que você fez hora extra? Então, existe um ditado que se diz, eu sou contra ditado, tem mais de 200 ditados que eu conheço, um mais besta do que o outro. Mas tem um ditado que diz aí que mentira tem perna curta. Eu costumo dizer que mentira, ela tem a perna tão curta que não dá nem para ver a perna. É o caso da cobra. A cobra não tem perna. E a mentira vem da serpente. Então, uma mentira é um ato de infidelidade. Ser fiel é a esperança que a outra parte espera do seu cônjuge. Mas isso pode ser desmoronado no dia a dia. Vai se quebrando. E ao longo dos dias de convivência, isso se torna quase impossível dos dois continuarem juntos, porque não há mais confiança. Pô, você mentiu para mim, 1 dia, 2, 3, você mentiu algumas vezes para mim. Como poderei eu confiar em você com tantas mentiras contadas? Mas explicar isso implica em longo estudo, onde podemos falar de paixões, também podemos falar de amor, mas no nosso objetivo aqui é falar de adultério. O que é o adultério? Portanto, nós vamos dar continuidade aqui. Contrato é algo sério. E o juramento faz parte de um contrato. Quando juramos, quando fazemos um compromisso com a nossa esposa, quando fazemos um compromisso com Deus, com seja lá quem for, é algo sério. Como já vimos, adultério é quebra de acordo.
Quando a Bíblia diz que o tempo da ignorância não é contada, não é contado, é porque sem conhecimento não pode ter acordo. Por exemplo, quando você vai assinar um documento, é necessário você ler o documento para que você tenha conhecimento. Uma vez que você concorda, você assina. Porque sem conhecimento não pode ter um acordo. E uma vez que você assinou, uma vez acordado, não pode dizer que você é ignorante. Mesmo que seja. Não pode dizer eu sou ignorante. Lá, o reverendo pergunta para você. Você promete ser isso, ser aquilo outro? Prometo. Você promete ser fiel a Deus? Você promete? Prometo. Vamos levar em conta que ao amar ao próximo como a si mesmo, envolve não querer para o outro o que você não deseja para si próprio. O que não desejamos para nós podemos também não desejar para os outros. No caso aí, um abismo puxa o outro. Salmo 42:7 relata isso. Jesus, em Mateus 25, 27, ele cita o 6º mandamento. E no verso 28, ele vai além, dizendo que ao olhar para uma mulher com segundas intenções, com desejo, de possuí-la, mesmo que seja só o olhar, já adulterou com ela. Por que Jesus chegou a esse ponto? Não parece que Jesus estava sendo muito radical? Mas se você entender o que é o desejo, até onde o desejo pode levar a pessoa, você vai entender que Jesus tinha razão. Vamos lá. Só que não. Jesus não é radical. Uma vez que o desejo sobe para a cabeça, o resto do corpo pode acompanhar. E um abismo vai puxando o outro, um pensamento, um desejo vai puxando o outro. Como disse um dia um cara, eu matei para defender, roubei para viver e continuei roubando para viver e continuei matando para me defender. Então, uma coisa vai puxando a outra. Certo? Quando o desejo, o pensamento sobe para a cabeça, o corpo tende a acompanhar. Poxa, você sabe do que estou falando. E levar o homem muito mais longe pode levar a pessoa muito mais, no caso o homem aqui nessa questão, muito mais longe do que ele pensou. Podemos imaginar levar ele a aproximar-se dessa pessoa que ele desejou. O caso de Davi, quando viu Betseba. Davi viu Betseba, ele desejou, mandou buscar, possuiu ela, engravidou ela, mandou matar o seu marido. Você viu que uma coisa puxou a outra. Uma coisa, você conhece a história de Davi. Uma coisa puxou a outra. Então, o cara que deseja uma mulher, ele pode aproximar-se dela. Ele pode estrupá-la. Ele pode matá-la. Porque uma vez ele estrupando, para fugir do crime, ele pode matar. Pode pensar que o
cara pode chegar um nível muito alto. Por isso é que nós temos que repreender os nossos desejos. Você olhar para uma mulher e achar ela bonita, olhar para uma mulher e admirar os seus cabelos, que cabelos bonitos, lindo cabelo, isso não quer dizer nada. Você pode achar a mulher bonita que for. O que você não pode é desejar ela para você. Porque a partir do momento, Jesus não foi radical. Simplesmente ele estava mostrando dentro do mundo espiritual onde que a pessoa pode chegar, mostrando o futuro de um pensamento, né? Então pode levar o homem a muito longe. Podemos imaginar estupro seguido de cancelamento, de RG, né? A santa mentirinha é um cupim devorador. Muito se fala em adultério, mas vale lembrar que não se trata só de sexo com outra pessoa fora do casamento. O adultério pode acontecer até dentro do próprio casamento. Epa! O cara pode adulterar-se com a própria esposa, fazendo algo ilícito, ou mesmo quebrando uma palavra que ele jurou para ela que não faria, ou que fazia. Isso vai longe, como eu já citei um pouco anteriormente. Não posso entrar por esse caminho, senão o vídeo fica muito longo. Então, o adultério pode acontecer até dentro do próprio casamento. O adultério pode acontecer dentro do próprio casamento, começando com uma santa mentirinha, até um desrespeito amoroso. Aproveitando a oportunidade, vamos definir que fazemos parte da noiva de Cristo. Somos a noiva de Cristo, né? Devemos fidelidade a Ele. Devemos ser fiel a Cristo, já que nós dizemos que fazemos parte, e se somos a noiva de Cristo, nós temos que ser fiel a Ele. Perguntei para a IA sobre a fidelidade. Vamos ver o que a IA respondeu, versão geral criada pela inteligência artificial. Ser infiel a Cristo significa quebrar a aliança de obediência, amor e lealdade aos seus ensinamentos. Isso acontece por meio de atitudes práticas, tais como pecado consciente, a rejeição dos mandamentos. Então é necessário que nós, para ser fiel a Cristo, nós não pecamos pelo menos consciente. Não existe quem não erre. Não existe quem não erre. Mas errar conscientemente, sabendo que está errando, é a infidelidade, é ser infiel a Cristo. E outra coisa, rejeitar, cumprir seus mandamentos, desobedecer às leis. Uma vez que você chega no sinal vermelho e fala, vou passar, uma vez que você sabe que o limite de velocidade é 100 por hora, você ultrapassa. Você está sendo infiel. E uma vez você está sendo infiel, você espera o quê? Nós, sendo infiel, esperamos recompensa como? Não tem como. Outra coisa é idolatria.
colocando outra prioridade e outros deuses acima do verdadeiro Deus. Nem preciso muito falar disso aqui, é só parar para pensar. O que nós estamos colocando acima de Deus? Aquilo que Deus fez na sua vida, você está contribuindo com quem, com o quê? A falta de fé é a incredulidade em sua palavra e sentimento. Então a pessoa ser infiel, ter falta de fé, não acreditar, não crer, não se entregar, não. Um exemplo, você tem um problema, você entrega para Deus, resolva para mim, só que ao mesmo tempo você pega de volta. Você não acredita que Deus pode resolver esse problema para você. Você está colocando o seu problema acima do poder de Deus. Por isso que tem aquela frase que diga, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga seu problema que você tem um grande Deus. Quando fazemos ao contrário, quando nós colocamos nossos problemas acima do poder de Deus, quando nós colocamos o poder de Deus incapaz de resolver os nossos problemas, que Deus não vai fazer, não vai resolver as coisas, se bem que muitas vezes nós olhamos para nós e vemos, poxa, nós somos tão mesquinhos, nós somos tão mal, infiel, que não merecemos o favor de Deus. Mas muitas vezes você até crê em Deus, você crê no poder de Deus. A Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Muitas vezes até a gente conhece, crê no poder de Deus, mas olhando para a gente próprio. Meu irmão, minha irmã, nós, se olharmos para nós não vamos ver nunca a misericórdia de Deus sobre nós, porque sempre somos falhos. O conceito da infidelidade espiritual. Na visão cristã, seguir a Jesus envolve um compromisso de vida semelhante a uma aliança de casamento, vivendo um para o outro. Você vive para Cristo? Cristo vive para você. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Você vive para a sua esposa vive para você. Se você vive para o seu cônjuge, você tem que viver para ele fazendo tudo aquilo que agrada ele. Da mesma forma, ele tem que retribuir a você. E no caso de Deus, no caso de Jesus, ele dá o que nós precisamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, ser fiel não é apenas cometer erros humanos comuns devido a nossas fraquezas, que às vezes acontece. Mas ser infiel é escolher viver de forma contrária à vontade de Deus. Escolher desobedecer os mandamentos, escolher fazer coisas erradas. A Bíblia aponta que, embora o ser humano falha e se torne infiel, a graça de Cristo permanece inabalável para quem arrepende. Se você, por acaso, se nós, por acaso, estamos sendo infiel, vamos ser pelo menos ser aí uma pessoa capaz de humilhar-se e pedir-se perdão, arrepender-se
e pedir perdão por aquilo que devia nós fazer e nós fizemos ao contrário. Entender a profundidade do adultério pode mudar inteiramente o modo como tratamos as promessas, tanto com o cônjuge quanto ao Criador. Assim chegamos ao final de um estudo. Claro, um estudo que não tem fim. É um estudo que pode prolongar muito, mas chegamos ao fim. Vamos parar por aqui. Espero que você tenha entendido. Deixa seu joinha, compartilhe se for o caso, se inscreva se ainda não se inscreveu, mas não perca o nosso próximo estudo. Será sobre o ato de... Aquele ato, Jesus disse, para arrancar a mão, arrancar o olho. Se teu olho te faz pecar, a tua mão te faz pecar, arranque-o e joga fora. Melhor entrar para a vida eterna, faltando uma mão, um olho, do que se perder totalmente. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe nós tudo e até breve, se assim o Senhor permitir. Amém. Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante.